Graça e paz do Senhor Jesus, vamos gravar hoje o Salmo de número 80, um salmo muito lindo que vai falar da glória do Senhor. Ainda em tribulação, ainda em meio a estarem sitiados, sem comida, cercado por inimigos, mas a confiança permanecia firme no Senhor. E nós vamos notar isso pela intimidade com que o salmista vai se referir ao Senhor. Olha aqui no primeiro versículo que ele diz assim: dai ouvidos, ó pastor de Israel. Olha que intimidade, né? Pastor de Israel. Tu que guias José como em um rebanho, tu que habitas entre os querubins, resplandeça. Quanta coisa nós temos para aprender aqui nessa introdução. Em primeiro lugar, é que ele está sendo imperativo com o Senhor. Senhor, dá ouvidos, ouve, Senhor. Isso, quando você usa o imperativo, claro que de uma maneira muito respeitosa, mas você está falando com uma pessoa a quem você deve todo o respeito, e que você sabe que tem autoridade, mas que você tem intimidade suficiente para entrar na presença dele e para pedir aquilo que você necessita tanto receber. Então, quando ele fala assim, dai ouvidos, isso mostra a intimidade dele com Deus. E quando ele chama de pastor de Israel, e depois como José, que José era uma das tribos do norte, lá de Israel, a quem o Senhor havia escolhido e separado também, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e José era um dos filhos que tinha continuidade, que tinha dado continuidade a essa geração. Tu que habitas entre os querubins, sabe que se você lembra da Arca da Aliança, a Arca da Aliança representava a presença do Senhor. E a Arca da Aliança, ela era recoberta, sim, por 2 querubins. Então ele diz, esse Deus aí, ó, Deus que eu conheço, o Deus de Israel, o Deus de José, uma das tribos de Israel, o Deus que habita entre os querubins, resplandeça. Resplandece, Senhor, sobre nós. Resplandece, ilumina o nosso rosto, ilumina o nosso conhecimento. Sabe quando que essa palavra tornou-se realidade? Quando essa palavra realmente foi revelada aos homens? Você vai ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, que ele diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, foi Ele mesmo que resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Todo esse resplendor de Deus, que é para a iluminação de todo aquele que crê no Senhor, resplandece na face de Jesus Cristo. Não é lindo? Você hoje pode, como salmista, entrar na presença do Senhor, sabendo que esse salmo aqui já se cumpriu na nossa vida, porque aquele que podia resplandecer, que resplandece sobre nós a sua face, está manifesto na face do Senhor Jesus. É uma coisa linda, né? Como a Bíblia, ela é um emaranhado que você vai, à medida que você caminha por ela, você vai desvendando os mistérios do Velho, do Novo Testamento, e Cristo está presente em tudo, mas o Cristo tem que ser revelado no seu coração. Esse Cristo tem que resplandecer no seu coração. Se isso não acontecer, você vai continuar lendo isso daqui como se fosse um livro qualquer. Mas quando a glória do Senhor iluminar o seu rosto, resplandecer a face do Senhor em você, que nada mais é do que a revelação daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, resplandeça no seu coração, na face de Cristo Jesus. É muito lindo isso daqui. E ele continua, diante de Efraim, Benjamim e Manassés, agita a tua força, vem e nos salva. Aqui ele está pedindo a unidade, né? Como se fosse a unidade da igreja,
a unidade das tribos de Israel, a unidade de todos aqueles hoje que já confessam, que já creem no nome do Senhor. Hoje esse Efraim, Benjamim, Manassés não representa só para nós as tribos, né, de Israel, mas representa hoje a unidade do corpo de Cristo, a igreja unida num único propósito, a igreja de Cristo, separada por tribos, né? Porque ele disse que ele iria reunir todos em um único nome. Ele ia reunir povos, tribos, línguas e nações no nome de Jesus. Então, ele está pedindo essa união de todas as tribos. E nós podemos hoje saber que não somos separados por esse ou por aquela placa de igreja. Nós estamos todos unidos no corpo de Cristo, formando a igreja do Senhor Jesus nesta terra. E ele continua dizendo assim nesse salmo: faze-nos voltar, ó Deus, e faz brilhar a tua face, e seremos salvos. Quando Deus resplandecer a glória dele sobre o seu rosto, você então será salvo. E essa glória, esse resplendor está revelado, resplandece na face do Senhor Jesus. O Senhor Deus dos Exércitos, ó Senhor Deus dos Exércitos, por quanto tempo ficarás zangado contra a oração do teu povo? Senhor, o Senhor ainda está bravo com a gente? Você lembra que no Salmo 79, ele estava perguntando, né, até quando duraria aquela ira? Mas agora ele estava entrando na presença com mais confiança, né, pedindo ao Senhor, né, ouve, Senhor, a nossa oração. Não fica bravo mais com a gente, usa da tua misericórdia, usa da tua graça. Naquele tempo não tinha a graça ainda, né? A graça é um privilégio nosso, né? Mas tinha a misericórdia do Senhor, a qual eles sempre recorriam quando estavam em momentos de grande aperto. Diz assim: tu os alimentaste com o pão de lágrimas e deste-lhes lágrimas para beber em grande quantidade. Alimentar-se em pão de lágrimas significa que você está numa condição assim total de miséria, vivendo a pão e água. E pão olhado com lágrimas. Tamanho era o sofrimento daquele povo nesse momento, né? Tudo que ele fez, tudo que ele permitiu que aquele povo passasse, era com a intenção de que eles fossem buscá-lo. Não porque o Deus precisa mandar alguma desgraça para você buscá-lo, não. Mas eles estavam numa colheita de coisas que eles tinham cometido, de pecados contra o Senhor. Então, nada mais do que uma colheita entre homens e o inferno que havia se levantado contra eles. E o Senhor, só o Senhor, poderia ajudá-los neste momento de colheita, mas colheita daquilo que eles mesmos plantaram, porque o Senhor não tinha esses planos para ele. Os planos do Senhor para aquele povo, como é o plano do Senhor para cada um de nós, é sempre diferente. Mas quando a gente semeia, a gente é obrigado a colher. Não é verdade? E ele diz assim: tu crias contendas aos nossos vizinhos, os nossos inimigos riem entre si. Até hoje o povo de Israel, eles se degladiam, né? Eles brigam, eles se odeiam, né? Principalmente os palestinos, os árabes, odeiam o povo de Israel. Essa guerra não é de hoje, né? Essa guerra é muito antiga. Essa guerra só vai terminar quando o Senhor vier triunfante e nos der a vitória final, em nome de Jesus. Faze-nos voltar novamente, ó Deus dos exércitos, e faz brilhar a tua face. Faz brilhar a sua face, como o Senhor fez lá com Moisés no monte. E quando ele desceu, a face dele brilhava, porque ele havia visto, porque a presença do Senhor tinha passado por ele. Ainda que de leve, mas a presença da bondade do Senhor havia passado, por isso o rosto dele resplandecia. E ele estava pedindo que o rosto de todos resplandecessem, como resplandeceu na face de Cristo Jesus. Tu trouxeste uma videira do Egito, expulsaste os pagãos e os plantastes. Eu estou falando muito ruim, né? Minha voz está muito rouca,
Por isso que eu não andei gravando esses dias. Vou ver se eu consigo terminar essa gravação, porque minha voz tá só pela misericórdia. Essa videira do Egito, nós sabemos que é José, né? José que foi trazido como a videira do Egito para, naquele momento, salvar o povo de Israel da fome, da desgraça, de tudo que eles iriam passar. Essa videira do Egito representa José. Preparaste um lugar diante dela, sim, o Senhor preparou, e a fizeste aprofundar raízes, e ela preencheu a terra. Aleluia! Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os seus ramos foram como cedros graciosos. Tudo graças à videira que veio do Egito, né? Ela enviou seus ramos ao mar, seus galhos aos rios. Então, é como se aquele povo tivesse se espalhado por vários lugares, né? Por muitos lugares dessa terra. Então, por que quebraste-lhe as suas sebes? A sebe significa aquela cerca viva. Porque o povo de Deus era considerado como se fosse a videira. E as sebes são aquelas cercas vivas que protegem a videira. Então ele está dizendo uma metáfora no sentido figurado. O Senhor quebrou as sebes. E por que não há mais aquela proteção natural? O que acontecia? Eles eram frequentemente atacados. Quebraste as sebes para que todos os que passassem pelo caminho lhe arranquem algo, porque é um lugar que está cheio de videira, cheio de uvas, né? E que não tem uma cerca para proteger, todo mundo que passa vai arrancando os frutos daquela sebe. Aquele povo estava se referindo a esse momento, né? Jeremias usou muitas vezes a figura da videira, assim como Jesus também usou a figura da videira para descrever as coisas do reino do Pai. Aleluia! O javali da floresta a desperdiça, o animal selvagem do campo o devora. É como se eles estivessem à mercê de todos, né? De todos os inimigos, dos animais do campo, todos podiam ficar à vontade para devorar os frutos da videira, porque a sebe, aquela natural proteção, aquela cerca, né, viva, não estava mais colocada para protegê-los. Retorna, nós te imploramos, ó Deus dos exércitos, olha para baixo do céu, contempla e visita essa videira. É como se ele estivesse pedindo para o Senhor, Senhor, olha aí de cima, dá uma olhada aí para baixo, dá uma olhadinha na gente, como a gente está aqui, ó, desprotegido, sem a nossa sebe natural, que nos protegia. E a sebe é o Senhor, né? É aquela cerca que protegia aquele povo. Então, dá uma olhadinha daí de cima, Senhor, olha para a gente aqui e dá um socorro, por favor, né? E a vinha que da tua mão direita plantou, e o galho que tu fizeste forte para ti. Tudo quando fala da mão direita do Senhor, fala de reinado, fala de poderio, fala de proteção. Toda vez que levanta-se a mão direita, o povo é protegido. Então ele estava pedindo ao Senhor que levantasse novamente a sua mão direita. E a vinha que da tua mão direita plantou, e o galho que tu fizeste forte para ti. Ele está queimado pelo fogo, ele está cortado, eles perecem a repreensão do teu semblante. Como eu já falei, né? Eles estavam desprotegidos. E tudo aquilo que os protegia estava arrasado. Inclusive Jerusalém estava arrasada, o templo estava arrasado. Eles estavam arrasados, tudo estava arrasado ao redor deles. Mas que maravilha que eles nunca perdiam a esperança. Mesmo confessando seus pecados, mesmo chorando na presença do Senhor, mesmo perguntando para o Senhor por quê, até quando, mas a confiança eles não perdiam. Esse é o segredo da nossa caminhada com Cristo, é que em meio às lutas, às tribulações, às tempestades, nós não desistamos jamais. O segredo é seguir a carreira, guardar a fé, combater o bom combate, como diz o nosso apóstolo Paulo. Aleluia! E diz assim: esteja a tua mão sobre o homem da tua mão direita, sobre o filho do homem a quem fizeste forte para ti mesmo. É como se ele estivesse transferindo a autoridade de um rei para seu servo, pedindo que o Senhor, porque quando colocava a mão direita sobre uma outra pessoa, o rei, né, quando colocava a mão direita sobre alguém, ele transferia a autoridade dele para aquela pessoa. Então ele estava pedindo ao Senhor, transfere essa autoridade para o filho do homem.
Hoje nós temos essa autoridade. No nome de Jesus, ela foi nos dada gratuitamente por meio da cruz, por meio de Cristo Jesus, crucificado, ressurreto e vivo entre nós. Assim, nós não voltaremos de ti. Vivifica-nos e nos chamaremos pelo teu nome. Dá vida para nós, Senhor. Nós estamos morrendo, vivifica-nos para que nós possamos louvar teu santo nome sempre. Aleluia. Faze-nos voltar novamente, ó Senhor Deus dos exércitos. Faz brilhar a tua face e nós seremos salvos. Novamente, né? O mesmo pedido, que a tua face brilhe sobre nós, para que nós, né, possamos ser salvos. Que a face do Senhor resplandeça hoje sobre o seu rosto e que você possa entender, ter a clara, evidente manifestação do poder do Espírito Santo. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre o seu rosto e você possa entender essa palavra e essa palavra seja luz na sua vida e ela te dê vitória. Que o Senhor resplandeça. Você percebe que nada aqui depende de você. Nada dependeu do nosso salmista. Tudo que ele pede para o Senhor, ele está pedindo, né? Tudo que ele faz, ele fala assim, é ele que tem a força. Você viu isso? É ele que pode te salvar. É ele que pode nos fazer voltar. É ele que pode fazer brilhar a face dele sobre nós. Então, no final, ele pergunta novamente, né? Até quando o Senhor ficaria zangado? E dizendo, pedindo novamente, que o Senhor resplandecesse a luz dele sobre o rosto deles. Tudo depende do Senhor. Nunca foi sobre você, não é sobre nós. Tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Esse salmo é muito bonito, né? Que o Senhor te abençoe, que ele te guarde neste dia, proteja você de todo o mal. E quando você estiver aí numa situação bem complicada, dá uma olhadinha nesses salmos. Pessoas passaram por situações muito piores do que a sua e venceram. Por quê? Porque nunca desistiram de servir ao Senhor. Não desista de servir ao Senhor. Vale muito a pena servir ao Senhor. Você é um privilegiado se você aprendeu a seguir esse Deus que nos guia a águas tranquilas, a rios de água viva. Amém? E o Senhor então te dê um entendimento. Lê mais esse salmo aqui, que esse salmo é muito bonito. Amanhã a gente volta, se eu tiver com a voz melhor, amanhã nós voltamos com o Salmo 81, em nome de Jesus. Um abraço, não esquece de deixar um likezinho, viu? Que ajuda muito o canal. A questão de você ver o vídeo e não colocar um like, desmerece o vídeo. Amém? Então, se você gostou, compartilha, que é melhor ainda. Deixa um amém nos comentários, ajuda muito também. Mas, principalmente, coloca um joinha aí. Amém? Um abraço, até amanhã.